Bom, na aula de hoje nós falamos sobre superfícies parametrizadas, né? Então vamos colocar aqui, ó, superfície parametrizada. Deixa eu diminuir a cor aqui do... tá bom, sim. Superfícies parametrizadas. E o que que acontece? Nós dizemos o seguinte, que se eu tiver uma superfície aqui, ó, tem uma superfície, né? Vamos imaginar aqui um eixo aqui. E aí eu quero desenhar essa superfície. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos criar um parâmetro externo aqui, né, o V, um parâmetro externo, e vamos definir uma φ que vai descrever aquela superfície. Então eu vou ter uma φ de um subconjunto de R2 para R3, de modo que a gente tem aqui φ de UV, ela vai me dar um X lá que depende do UV, um Y que depende do UV e um Z que depende do UV. Bom, nós falamos também sobre a questão das... De novo, né? Eu tenho lá uma superfície, né? E eu quero aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma curvinha aqui. Como que representa essa curva? Se lá na minha parametrização, no domínio da parametrização, eu fixar, aqui, ó, por exemplo, fixei o V e fiz o U variar. Aí dá uma curva lá. A imagem dela vai me dar uma curva do lado de lá. Se eu fizer o contrário agora, se eu fixar o U e fazer o V variar, ela já me dá uma curva em outra direção. Quando eu calculo essas derivadas parciais, né, a derivada parcial da φ em relação a U e a derivada parcial da φ em relação a V, isso aqui me dá vetores tangentes a essas curvas nesse ponto. E se eu pego esse vetor, esses dois vetores, né? Quando eu falo vetor, eles aplicados num ponto, né, num ponto específico. Se eu faço, então eu vou imaginar esse aqui calculado num ponto P. Se eu faço o produto vetorial deles, isso aqui vai me dar um vetor normal. Esse vetor normal é o vetor normal desse plano tangente aqui. E uma coisa que a gente fala é o seguinte: a minha superfície é regular, nesse ponto, se o normal neste ponto é um vetor não nulo. Aí eu deixei como exercício, né, a gente provar que o cone, né, olha lá, o cone não é regular na origem. O cone não é regular na origem. Na origem. Como prova isso? Bom, eu tenho que determinar, eu tenho que parametrizar o cone em primeiro lugar, né? Nós vamos parametrizar o cone. Depois que a gente parametrizar o cone, a gente vai achar o vetor, as derivadas parciais. Depois que a gente calcular as derivadas parciais, a gente vai procurar o normal calculado na origem. Vamos ver que esse vetor é nulo. Se ele é nulo, ela não é regular na origem. Mas para parametrizar o cone, nós vamos fazer uma coisa que nós falamos no finalzinho da aula, que é parametrizar uma superfície parametrizada pela rotação. Vamos imaginar que o eixo Z é aqui o eixo X ou Y, tá? Ou Y. Imagina que eu queira parametrizar um cone. Então eu vou fazer o seguinte, vamos rotacionar o cone. Vamos pegar uma reta assim e vamos pegar essa reta e vamos girar esta reta. Se a gente girar esta reta, o que vai acontecer? Ó, girei a reta, peguei essa reta, fiz um giro. Deixa eu esticar um pouquinho aqui. Fiz um giro, nós estamos fazendo cone. Bom, então quando eu olho para esta retinha, né, já que o meu cone é x ao quadrado e y ao quadrado, né, então eu vou imaginar o seguinte, o tamanho desse raio aqui, vou colocar isso aqui, ó, eu tenho um ponto, uma coordenada x e uma coordenada y. Observe, y, z, desculpa. Só para entender, imagina o seguinte, que eu estou olhando vista lateral aqui, ó. Se eu estou de vista lateral, ou x ou y. Imagina que eu estou vendo vista lateral xz. Então o y aqui está zero, né? Eu teria raiz quadrada de x ao quadrado, que é módulo de x, né? Então seria z raiz quadrada de x ao quadrado. Isso aqui é módulo de x. O módulo de x dá essa função aqui que você está vendo aqui, né? Ó. Módulo de x. Então, na parte positiva, para cada x que eu tiver aqui, tá vendo? Para cada x que eu tiver aqui, eu vou ter o mesmo. Vou colocar x não. Para cada
cada K que eu tiver aqui, ou para cada T que eu tiver aqui, eu vou ter um T aqui também. Tá vendo? Beleza. Então, aqui, ó, a gente colocou na aula que isso aqui é um R de T e uma H de T. E como é que a gente rotaciona uma superfície? Parametriza pela rotação. Nós vamos usar dois parâmetros em R3. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parametrizar R não, θt. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o raio de T, cosseno de θ, o raio de T, seno de θ e a altura de T. No contexto, né, ou seja, φ de θt, no contexto, quem que é o raio aqui? Ó? O raio é esse comprimento aqui, ó, que no caso aqui é o T, tá vendo? Então R de T é T. Então é T cosseno, T seno. E o H, quem que é o H? O H é essa altura aqui, que é T, tá vendo? A altura T também. Então isso que está escrito aqui é a parametrização do cone. Vamos então fazer o seguinte, os vetores. Detalhe. Para quais valores de θ e t eu terei a origem do cone? Bom, basta que o t seja zero, né? Independente do θ, aqui ó, φ de θ zero me dá zero cosseno, zero seno, zero, então me dá a origem. Ou seja, eu quero calcular a derivada parcial nesse ponto. Vamos colocar um θ. Não precisa de fixar o θ, não. Pouco importa o θ aqui nesse caso. Então, vamos calcular a derivada parcial de φ em relação a θ, que vai dar derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno é cosseno. E a derivada de t aqui, ó, estou derivando t em relação a θ, é zero. Agora, vamos calcular a derivada parcial de φ em relação a t. Então, a derivada de t vai dar 1, então cosseno de θ. A derivada de t dá 1, então seno de θ. E a derivada de t em relação a t dá 1. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora o produto vetorial. Produto vetorial de φ dθ, φ dt. Então aqui, ó, nós vamos pegar, né? Vou fazer um determinante. Vou ajeitar ele aqui. Aí, ó. Então, nós vamos colocar o i, jk. Vamos colocar as componentes do vetor dφ dθ, que é menos t seno, t cosseno e zero. A outra, cosseno, seno e 1. Então, esse produto vetorial vai dar alguém vezes o i, menos alguém vezes o j, mais alguém vezes o k. Então, quem que entra aqui no i? Você tampa a coluna do i, você tem lá, ó, t cosseno de θ vezes 1, t cosseno θ. Aí você vai menos seno de zero, seno de θ vezes 0, 0. No meio, tampa o j, t seno vezes 1, menos t seno. Cosseno vezes 0, 0. Na última, tampa a coluna do k. Ó, t menos t seno vezes seno, menos t seno ao quadrado. Então fica assim, ó, menos t seno ao quadrado. Ao quadrado de θ. Menos cosseno vezes t cosseno, t cosseno ao quadrado. Se você coloca o menos t em evidência, aqui dentro você vai ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que nós já vimos em sala, que é 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então aqui vai sobrar só menos t. Portanto, quem que é o nosso vetor normal? O nosso vetor normal é t cosseno, t seno e menos t. Isso é o normal. Para algum φ de θt aqui, ó. Φ de θt. θt. Vou arrastar isso para cá um pouquinho. θt. Né? Bom, aí o que a gente vai fazer, então? Vai pegar e vai fazer isso, ó.
qual o valor do θ e do t, eu vou ter o ponto lá da origem. Um θ qualquer e t valendo 0. Então, vamos ver qual que é o normal na origem. Normal na origem é quando eu tenho φ de θ 0. Troco o t por 0. Se eu trocar o t por 0, ó, vai dar 0 aqui, vai dar 0 aqui e vai dar 0 aqui. E, portanto, eu estou mostrando lá, ó, que o vetor normal é nulo e quando o vetor, né, é nulo, a superfície não é regular naquele ponto. Então, o cone ele não vai ser regular lá na origem, tá bom? Essa é a demonstração que a gente faz aqui para o cone na origem. Beleza. Então é isso. Um abraço.